Treinamento CPULSE, capítulo 1, visão geral. Agenda. Nesse primeiro capítulo a gente vai ver uma introdução ao CPULSE, as suas principais distribuições, vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura e componentes do sistema, banco de dados e servidor de aplicações, o CIP Proxy Server, o RTP Proxy Server, o Media Server e as responsabilidades do administrador. O CPULSE tem um produto que é o Soft Switch, nós vamos detalhar ele um pouco para mercados como STFC, Wholesale, Hosted PBX e Call Centers, o nosso Session Border Controller, o serviço de consulta portabilidade e o serviço antifraude. Pulse CRT. O CRT é o nosso produto para atacado. Ele trabalha com operações de alto volume de chamadas e de bilhetagem. É um ambiente level, altamente escalonável, que tem bilhetagem pré e pós-paga, específico para operadores de wholesale. É um dos nossos produtos de maior sucesso porque ele aguenta uma carga muito alta, principalmente em torno na questão de CPS, de chamadas por segundo. Pode ser usado também em redes privadas, para integração de sistemas de PBX, e tem como opcionais o SBC, o TFPS e o ATI. O STFC hoje é líder dentro do mercado das autorizadas STFC. Nós temos mais de 28 operadoras do STFC rodando com o sistema, não que compraram o sistema, mas que estão executando e estão operando. E essa operação ela pode ser centralizada ou distribuída. Muitos dos nossos clientes operam, às vezes, 80, 100 cidades com um único servidor, ou seja, centraliza todos os CNs, os códigos de numeração diária, o código de área. Os media servers, que são serviços de classe 5, a parte de correio de voz, SIGME, também está embutido, tanto no centralizado ou distribuído. E nós temos uma central adicional aqui, que é a central de trânsito, que faz toda a parte de controle dos gateways SS7. Faz o controle, faz a parte de interconexão, DTRAF e BDO. Nós criamos o trânsito justamente porque você pode ter mais de uma central de assinante distribuída por CN e ter um trânsito único que faz todo o completamento de chamadas. Você também faz... Hoje nós trabalhamos com as tabelas da Anatel, direto dentro do sistema, então você não precisa ficar baixando a tabela da Anatel para subir para dentro do sistema, e também com bilhetagem pré e pós-paga. Na parte de redes privadas, a gente tem o nosso PBX, que também é baseado dentro do mesmo software. Só que a grande sacada do nosso PBX é poder chegar a volumes como 200 mil usuários em um único PBX. Então a gente trabalha com o nosso PBX para clientes com grande volume de usuários ou de chamadas. O Hosted PBX é o mesmo que o nosso PBX, só que você tem a possibilidade de trabalhar com o que nós chamamos de multidomínio, domínio 1, domínio 2, domínio 3, como está aqui. Então você pode colocar cada cliente como um domínio e criar um PBX virtual para cada um. Perfeito. Pulse CRT é o call center. Muitos call centers também usam o CIP Pulse para fazer a parte de roteamento, tarifação e gravação de chamadas. O Pulse tem uma capacidade muito grande e os call centers conseguem reduzir bastante o custo operacional na parte de controle de gateways e operadoras usando o CIP Pulse. ATI. O ATI é o nosso pacote de consulta portabilidade. Ele pode ser na nuvem, até 15 chamadas por segundo. Ele pode ser também dedicado local. Nós temos também o ATI-EF, que permite o retorno de chamadas ao número de origem. Então nós temos aqui um exemplo onde nós temos um telefone que envia uma chamada para o PBX-IP. O PBX-IP envia essa chamada para o nosso servidor. Nós retornamos 302, que é o código de redirecionamento, com o código RN1, que indica qual é a operadora. Então 55341 é TIM. Aí, a partir do momento que o PBX sabe que isso é TIM, ele encaminha a chamada para a rede pública. Isso é o que nós chamamos de ATI, Identificador Automático de Operadora. O TFPS funciona dentro do mesmo princípio, só que faz o combate ao fomento de tráfego internacional. Você envia uma chamada, o servidor também ele devolve um redirect, autorizando ou não aquela chamada, baseado numa série de regras de negócio. SBC é o nosso Session Border Controller. A gente usa o SBC Front-End para usuários na internet, para eles poderem entrar, então, de forma segura dentro da rede local.
e também para ocultar tudo que tem dentro da rede. Então a gente pode trabalhar todinho dentro de rede privada e tem um USB-C para os usuários externos. Da mesma forma, a gente tem o back-end, que é usado mais para conexão com outras operadoras. Às vezes o operador entrega um SIP trunk, entrega um cabo separado, e você tem que fazer a parte de travessia de NAT, e você tem que terminar a chamada de um lado e começar uma chamada do outro com outro endereço, fazer o que nós chamamos de pontos de demarcação entre as operadoras. Nesse caso, a gente usa o USB-C back-end. Você não precisa comprar separado, o mesmo software faz tanto a função de back-end quanto a de front-end, muitas vezes dentro da mesma caixa. Componentes lógicos do soft switch, é importante você entender isso para entender o que... Quando nós instalamos o SIP Pulse, a gente instala um Database Server, que é uma SQL, né, que é o coração do sistema, um Application Server, que é o Glassfish da Oracle, que faz toda a parte do servidor de aplicação, ou seja, toda a interface, toda a lógica de negócio roda aqui no Application Server. Nós temos um Media Server, que trabalha a parte de serviço de mídia. Em algumas operações como wholesale, atacado, ele quase não é usado. Ele é usado só para tocar anúncio, fazer correio de voz, conferência, fila, parqueamento, interceptação. Muito usado na parte de PBX, mas pouco usado nas operações de wholesale e STFC. O Media Relay Server, que é usado para travessia de NAT. Então, às vezes, dois telefones que estão atrás de NAT não conseguem falar entre si, eles mandam os dois o áudio para o Media Relay Server, e o Media Relay Server faz o roteamento do áudio entre os dispositivos. Ele é necessário quando tem travessia de NAT, e pode ser necessário também se você quiser fazer a gravação das chamadas. O proxy é o coração do sistema, é quem faz identificação, autenticação, roteamento, monitoramento e trace. Esse é realmente o soft switch. Esse é o componente que realmente completa as chamadas, onde os usuários se registram, que faz a função do soft switch. E por fim nós temos o Session Border Controller, que é opcional, faz interconexão, delimitação e controle de banda, proteção e ocultação de topologia. Configuração dos componentes. Você pode tanto trabalhar com dois servidores, ou seja, um servidor de 32 GB para o banco de dados, o Application Server e o proxy, e um segundo servidor de 8 GB para Media Relay Server e Media Server. Essa é uma das configurações mais comuns. Normalmente a gente separa a parte de sinalização e banco de dados da parte de mídia. Ou você pode trabalhar num sistema maior com 3 servidores. Um para o banco de 32 GB, que é o banco de dados é sempre a parte mais pesada do sistema. Imagina um banco que recebe 400 milhões de bilhetes. Ele tem uma carga razoável de processamento e I/O para trabalhar. O Application Server, que pode receber o Application Server e o Proxy. Já uma máquina um pouco menor em termos de memória, esses componentes não ocupam tanta memória. E por fim, o Media Relay Server e o Media Server num outro servidor ainda um pouquinho menor, porque esses consomem menos CPU e memória do que os outros. Uma coisa muito importante aqui no servidor de banco de dados, em qualquer situação, é a velocidade do disco. O disco tem que ser obrigatoriamente SAS em RAID 5. Um disco SAS em RAID 5 vai dar mais ou menos uns 1000 IOPS se a controladora for boa, 1000 IOs por segundo. O sistema gasta mais ou menos 15 IOs por chamada. Então isso dá uma medida de quantas chamadas por segundo você é capaz de suportar. Já um disco SSD, um disco sólido, ele trabalha com 60.000 IOPS. Então a capacidade do sistema cresce muito se você usar um disco de estado sólido, um SSD. Hoje isso já é bem comum, você pode pedir um servidor Dell, por exemplo, com SSD, é inclusive mais barato do que os discos SAS. Separação de mídia e sinalização, o SIP Pulse trabalha com separação de mídia e sinalização, diferente, por exemplo, de um Asterisk, ou seja, o SIP passa através do servidor de sinalização e o RTP vai direto entre o cliente e o gateway. Isso livra a sua operadora de ter que trabalhar com RTP. Em alguns casos, se for conveniente para você, você pode forçar o RTP através de um RTP proxy. Isso é usado para desligar a chamada quando não tem mais áudio. Também é usado quando o cliente está esperando que venha tudo do mesmo endereço ou de um endereço conhecido, ou seja, tem um firewall que vai bloquear qualquer outra tentativa externa. Então, às vezes, eu sou obrigado a usar o Media Relay Server. Uma outra possibilidade é você pode também balancear a carga entre os Media Relay Servers, fazendo com que a escalabilidade desse sistema seja muito elevada. Por fim, responsabilidade do administrador. Eu quis colocar esse slide aqui para que você entendesse o seguinte.
quais são as responsabilidades de quem administra uma plataforma SigPulse? A configuração da plataforma, gestão de usuários e autorização, ou seja, é o administrador que cria os usuários, que deleta usuários, que suspende o usuário, que faz as autorizações através do plano de descagem, que chamadas estão autorizadas, quais chamadas não estão autorizadas, faz a parte de gestão de rotas e gateways, ou seja, cadastramento de gateways, de rotas de interconexão vai usar. Esse é o ponto nevrálgico do sistema. Se você erra uma rota, você pode dar um tremendo prejuízo. Se você coloca as rotas certas, você pode também ter um ganho muito bom. A gestão da tarifação, o monitoramento do sistema, troubleshooting, ou seja, resolver problemas com clientes e com outras coisas, backup e restore da plataforma e a gestão do hardware. Tem espaço em disco, não tem espaço em disco, a máquina está sobrecarregada ou não está sobrecarregada, o data center está ok, a parte de rede do data center. Essas são as principais responsabilidades do administrador. Bom, isso encerra o nosso capítulo 1.